Seja o nome do Senhor, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. E que nesse quarto dia de oração, por 6 meses de vitória, eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu declaro que nenhum mal te sucederá e que praga alguma chegará à sua tenda. Continue crendo, continue orando e, acima de tudo, confie no Senhor, pois Ele fará milagres na sua vida, em nome de Jesus. E hoje nós vamos orar segundo a palavra de Deus, que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Nesse capítulo 20 nós temos uma história de uma grande guerra, um momento de uma grande crise no reino de Judá, quando o povo de Deus se viu cercado por 3 grandes exércitos. 3 povos se uniram contra Jerusalém. Eles vieram contra Judá para destruir o povo de Deus. A Bíblia diz que era um numeroso exército, forte, preparado, bem armado, bem treinado. E para Jerusalém e Judá era impossível resistir àquele exército militarmente. Quando eu vejo essa palavra, eu me lembro do cuidado de Deus, porque Deus, Ele é poderoso para agir quando nós estamos em perigo. E muitas vezes na nossa vida, nós nos vemos cercados por forças muito maiores do que a nossa capacidade de lidar. Espíritos malignos que se levantam, situações, pessoas, ataques, inimigos físicos, inimigos espirituais, ataques por dentro e ataque por fora. E nós muitas vezes nos vemos cercados. Mas a palavra do Senhor diz: quando vocês estiverem cercados, quando o inimigo se levantar contra vocês, clamem ao Senhor, porque o inimigo se levantará contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá da sua presença. O Senhor pelejará por vós. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus, que nenhum ataque do inimigo prevalecerá, que nenhuma força das trevas vai te derrotar, porque o Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará pela sua vida, em nome de Jesus. E quando eu leio o texto, a Bíblia diz que eles estavam cercados. E quando o rei Josafá reúne os seus homens, os seus generais de guerra, os seus conselheiros de guerra, o seu conselho de batalha, eles chegam à conclusão: numericamente, belicamente, era impossível vencer aqueles 3 grandes exércitos. Porém, Josafá era um homem que temia ao Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. A Bíblia diz que esse homem comerá do melhor dessa terra, será feliz e será bem-sucedido em tudo que fizer. Josafá temia ao Senhor. E pelo seu temor ao Senhor, Josafá decide declarar um jejum. Decretou um jejum. Ele reúne todo o povo, homens, mulheres, crianças e velhos. Até os animais jejuaram naquele dia. Todos estavam em jejum. E um dia declarado o dia do jejum, eles foram para a praça diante do templo, reuniram ali, oraram ao Senhor, se humilharam diante de Deus, confessaram seus pecados ao Deus de Israel e pediram misericórdia e o livramento do Senhor. A Bíblia diz que o rei Josafá se levantou e orou, e ele disse ao Senhor: Senhor, olha como eles se levantam contra nós.
Olhe a fúria desse povo. Nós não fizemos nada contra eles, pelo contrário, nós os favorecemos. Meus irmãos, quantas vezes isso não acontece conosco? Aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa que você socorreu, aquela pessoa que você estendeu a mão, um dia que você chegou a tirar da boca dos seus filhos para alimentar essa pessoa, e um belo dia ela se levanta contra você. Ou às vezes alguém que você não fez bem, mas também você não fez nenhum mal. Pessoas que você nem conhece. Ou até mesmo situações que aparecem contra nós. E você se vê cercado. Você se vê acuado. Mas você jamais se vê derrotado. Josafá estava preocupado. Josafá tinha convicção de que seu exército não era suficiente para enfrentar aquelas 3 nações. Mas Josafá não estava desesperado. Josafá não estava incrédulo. E ele fez aquilo que todo homem de Deus e toda mulher de Deus faz no momento da batalha. Josafá vai clamar ao Senhor. Ele disse: Senhor, a nossa força é pequena, mas os nossos olhos estão em Ti. A nossa fé e a nossa esperança está no Senhor. A nossa certeza é o socorro do Senhor. E diz a Bíblia que no final do dia, capítulo 20 de 2 Crônicas, a partir do versículo 13, olha o que diz a palavra de Deus. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que eles sobem a ladeira de Ziz, e os achareis no meio do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Glória a Deus. Postai-vos e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó povo de Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor pelejará por vós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é poderosa. Eu sinto a unção do Espírito nessa palavra. Eu sinto o poder de Deus em ação enquanto eu leio essa palavra. E enquanto essa palavra é declarada na sua casa, onde você está ouvindo esta oração agora, eu creio que o poder de Deus já está agindo aí. A palavra do Senhor através da boca de Jaaziel foi esta: não tenham medo. Após o rei Josafá orar, Deus usa alguém. Deus usa profeticamente um levita. E nas palavras do Senhor, na boca desse levita, é exatamente essa: ouçam, ó povo de Judá. Todo aquele povo que estava reunido diante do templo em jejum, o Senhor diz assim: prestem ouvidos, prestem atenção à minha palavra. E você também, rei Josafá, não tenha medo, não se assuste por causa dessa grande multidão, porque essa peleja não é de vocês, essa guerra não é vossa, essa guerra é do Senhor. Vocês sairão para a peleja, mas não pelejarão, porque o Senhor pelejará por vós. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida nesta hora. Eu quero dizer em nome de Jesus, que independente da ameaça, independente daquilo que você esteja passando, qual seja o vale que você esteja atravessando, independente de quem é que se levantou contra você e quem foi que se reuniu para te destruir, o Senhor está dizendo: não tenha medo, não fique assustado, não se desespere por causa desta enfermidade, por causa desse diagnóstico, não entre em pânico por causa
dessa notificação judicial que chegou. O Senhor está falando com alguém aqui. Não fique em desespero por causa dessa intimação. Não se desespere por causa dessa notícia. Você não vai ter que pelejar, o Senhor pelejará por você. O Senhor se levantará para pelejar por nós. E esse Deus que se levanta para pelejar por nós nesse momento, Ele se levanta para te dar vitória. Porque assim diz o Senhor: essa peleja não é tua, essa peleja é minha. O Senhor faz questão de vencer essa guerra para te dar vitória, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Assim como nos dias do rei Josafá, essa situação de luta entrou para a história. O Senhor está dizendo hoje que esta guerra vai entrar para a história, mas não é a história do seu fracasso, mas é a história da sua vitória, é a história da sua conquista, do rompimento, de quando você venceu o seu pior inimigo, a sua maior batalha, a maior luta da história do rei Josafá, foi essa história. E é o maior milagre que aconteceu. Diz a Bíblia que no outro dia, o rei Josafá reuniu os homens, reuniu os levitas, reuniu os cantores. Ao invés dele reunir os seus homens armados, ele reuniu os homens que estavam prontos para adorar. Sabe, tem uma palavra de Deus para você neste momento. Ao invés de você se desesperar, adore ao Senhor. No momento do desespero, coloque um hino de louvor a Deus e cante. Talvez seja muito difícil cantar no meio da guerra, mas deixe que o louvor penetre o seu espírito. Entre na sua mente e toque o seu espírito, porque o Senhor fortalecerá o seu coração. Josafá ajunta todos os levitas, os cantores, e eles saem para a peleja. E eles fazem exatamente aquilo que o Senhor disse: vocês não vão pelejar, vocês ficarão contemplando o mover de Deus. E diz a Bíblia que eles subiram a ladeira, e quando chegaram no alto da montanha, puderam contemplar o vale, e ali estava aquele grande exército. O exército das 3 nações estavam ali, porém havia uma diferença. Eles não estavam postos para enfrentar Josafá, eles não estavam postos para poder enfrentar e destruir, invadir Jerusalém. Muito pelo contrário, eles estavam guerreando entre si. Eles entraram em confusão, eles entraram em contenda, eles se odiavam, mas se uniram para destruir o povo de Deus. Você já percebeu que muitas vezes pessoas que não se amam, não se gostam, pessoas que não combinam, às vezes se unem contra você? Quantas vezes eu já percebi isso? Algum grupinho, pessoas reunidas, eu falo assim: mas essas pessoas aí não gostam da outra? Elas se odeiam, mas elas estão ali reunidas para poder destruir alguém. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquelas 3 nações que se odiavam se uniram para destruir Jerusalém, mas o Senhor se levantou para destruir o projeto deles. E a Bíblia diz que eles entraram em guerra, eles entraram em confusão. Deus enviou um espírito de confusão para confundir a mente do inimigo. E eu quero declarar nesta hora, em nome de Jesus, que toda força espiritual, todo inimigo que se levantar contra a sua vida e contra a sua casa, o Senhor está enviando contra eles o espírito de confusão. Eles vão guerrear entre si, eles vão se autodestruir, eles vão pelejar um contra o outro. Uma confusão muito grande vai entrar na mente do inimigo, e ele não terá como te atacar. Eles mesmos se autodestruirão, eles mesmos se atacarão, eles mesmos perecerão, e ainda que tenham levantado contra a sua vida, por um caminho se levantaram, mas por 7 caminhos fugirão da presença do Senhor que está na sua vida, porque o Espírito de Deus pelejará por nós. Eu quero que você glorifique a Deus onde você estiver agora. Glorifique ao Senhor, porque o Senhor está se levantando com mão forte para te defender. O Senhor está te levantando com poder e autoridade para te socorrer. É o Senhor quem enfrenta os seus inimigos. É o Senhor quem derruba as suas barreiras. É o Senhor quem luta as suas batalhas.
É o Senhor quem garante a sua vitória. A sua vitória já está sendo construída. Ela não é construída no palco físico, mas ela é construída no palco espiritual. E lá no mundo espiritual o Senhor se levanta para confundir o inimigo. O Senhor se levanta para criar confusão na mente daqueles que vieram te destruir. Aqueles que criaram confusão sairão confundidos. O destruidor sairá destruído. Aquele que veio guerrear, pelejar, perderá a peleja, porque o Senhor se levantou para te dar vitória. Onde você estiver agora, levante a sua mão direita para o céu e declare em nome de Jesus, dizendo: essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor. Declare em nome de Jesus. Escreva aí nos comentários, escreva: essa peleja não é minha, essa peleja é do Senhor, mas a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Eu glorifico a Deus nesse momento, porque eu creio que Deus está te dando a vitória. Talvez você diga: mas eu não estou atravessando nenhuma luta, eu não estou passando por momentos de batalha. Sabe, Josafá também estava bem. Josafá também estava no melhor período do seu reinado, no tempo de maior prosperidade de Jerusalém, um tempo em que ele havia reformado o templo, um tempo em que o povo estava buscando a Deus. Sabe aquele tempo que você está bem com Deus, você está bem com a família, financeiramente está tudo bem, a saúde vai bem, os amigos estão perto? Era assim que Josafá estava tudo bem. Josafá tinha sua família em paz, o seu reino estava firmado, Deus estava abençoando, ele estava servindo a Deus com todo o coração, e o povo se alegrava com o reinado de Josafá. E foi exatamente nesse período que o inimigo se levantou. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você está bem, a família está bem, a saúde vai bem, financeiramente você está estabilizado, está tudo tranquilo, todo mundo está feliz, e é exatamente nesse momento que o inimigo se levanta para tentar roubar a sua alegria. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nenhum mal prevalecerá contra a sua vida e contra a sua casa, porque Deus vai levantar para frustrar os planos do inimigo. Deus já se levantou para dar cabo aos projetos de Satanás e declarar a sua vitória. E eu declaro nesta manhã em nome de Jesus. Eu vim aqui para fazer uma declaração profética sobre a sua vida. E eu declaro que a vitória é sua pelo sangue de Cristo. Eu declaro que essa peleja não é sua, mas ela é do Senhor. Ficai de pé, diz o Senhor. Permaneça firme. Não se curve. Não se desanime. Não se desespere. Não deixe abater o seu coração. Não se deixe vencer pela dúvida nem pelo medo. Não deixe a incredulidade falar mais alto. Mas o Senhor está dizendo: ficai de pé. Postai-vos e ficai firmes. Não se mova nem para a direita nem para a esquerda. Não se atemorize. Não se desespere. Não entre em pânico. Apenas creia e confia, porque o Senhor vai te dar vitória. Essa porta vai se abrir em nome de Jesus. Essa bênção vai chegar em nome de Jesus. Essa resposta vai chegar aí no seu celular, não vai demorar. Creia nisso. Eu creio em nome de Jesus que muito em breve vai chegar uma notificação no seu celular. E quando você olhar, é a resposta daquilo que você precisa. Deus se levantou para te dar a vitória. Mas você precisa ficar de pé. Você precisa se postar com firmeza. Não tema, não se desespere, não se curve, não murmure, não reclame, não fale mal do Senhor, mas adore a Deus. Adore. Tem pessoas que quando passam por lutas se revoltam contra Deus. E sabe o que acontece com elas? Uma verdadeira catástrofe, uma verdadeira derrota. Porque essas pessoas não entendem o cuidado de Deus. Porque Deus não faz mal a ninguém. Mas pelo contrário, é o inimigo que se levanta. E todas as vezes que o inimigo se levanta, o Senhor já está de pé para nos defender. E eu declaro em nome de Jesus nesta oração: Deus já se levantou para te dar vitória. Deus já se levantou para lutar as suas pelejas. Deus já se levantou para começar a abrir um caminho a partir de hoje. Naquele mesmo lugar onde a batalha estava travada,
naquela mesma situação que o inimigo usou para te abater e te destruir. Mas eu declaro em nome de Jesus que todo o projeto de Satanás está frustrado em nome de Jesus. Os inimigos entrarão em confusão, mas o Senhor vai te dar a vitória. Enquanto o inimigo se destrói, você glorifica a Deus. Enquanto o inimigo trava a sua própria guerra, você adora o Senhor, porque a vitória é sua pelo sangue de Jesus. Declare isso onde você estiver. Vá nos comentários e declare isso. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Escreva essa palavra, fale com a sua boca, faça disso uma declaração profética, porque o decreto do Senhor está descendo para te abençoar. O decreto do Senhor está vindo para mudar essa situação. Essa situação não dura para sempre. Sabe quanto tempo vai durar essa situação? Você quer saber quanto tempo? Quanto tempo? O tempo de você se levantar e começar a orar. Faça como o rei Josafá. Josafá declarou um jejum. Josafá declarou o dia da consagração. Quem sabe você precisa somente parar um pouco, sair dessa correria, sair dessa aflição, sair desse desespero e colocar o joelho no chão e orar. Porque muitas vezes, nós estamos tão ansiosos, nós estamos tão desesperados e tão preocupados que nós esquecemos até de orar. Nós queremos resolver o problema a qualquer custo. Nós queremos nos defender. Nós queremos agir. Nós queremos fazer algo. Mas o Senhor está dizendo, vem para a oração. Vem para o secreto. Vem para o jejum. Vem para a consagração. Vem para a palavra. Porque eu vou te dar a vitória. Eu glorifico a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está assistindo essa oração no YouTube, compartilhe essa palavra com pelo menos 10 pessoas. Escolha 10 pessoas, 10 amigos, 10 pessoas que você sabe que Deus vai dar vitória para elas. Envie essa oração. E junto com esta oração, escreva uma mensagem. Diga, essa peleja não é sua, ela é do Senhor e Deus vai te dar a vitória. Creia nisso. Glorifique o nome do Senhor e seja abençoado para a honra e glória do nome daquele que vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, clique no botão inscrever-se. É só você clicar. Quando você clicar ali, você estará tendo oportunidade de também receber as notificações do nosso canal. Ative o sininho, faça os seus comentários. Aí na descrição do vídeo tem um lugar para você fazer seu pedido de oração, para você participar do grupo e ser abençoado. Que Deus esteja com você. Que o Senhor peleje para te dar a vitória. E eu declaro em nome de Jesus que essa peleja não é sua, ela é do Senhor, e o Senhor está do seu lado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.